Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem, em paz, mais uma vez, como sempre, aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus. Hoje nós temos aqui a bola da vez, Êxodo capítulo 9, leitura e aí a reflexão. Vamos lá? A quinta praga, a morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó, e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me preste culto, caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu poderia já ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé você exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens, todos os animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito, caiu granizo e raios cortaram o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor
tinha dito por meio de Moisés. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura que nós fizemos aqui de Êxodo capítulo 9. Agora pedimos, Pai, a Tua intervenção. Vai à frente dessa nossa reflexão que faremos sobre esse capítulo. Em nome de Jesus, amém. Pois é, gente. Então o Êxodo 9 continua aqui, né, o confronto entre Deus e o faraó, relatando assim a quinta, a sexta e a sétima pragas que atingiram o Egito. A narrativa então vai destacar essa distinção clara que Deus faz entre os egípcios e os israelitas, além do progressivo endurecimento do coração do faraó, um sujeito pra lá de obstinado, não é verdade? Então a gente começa aqui com as nossas reflexões, dividindo então aqui estruturalmente o capítulo, e o primeiro deles é o primeiro grupo, dos versículos 1 até o 7, ali essa questão dessa estrutura espiritual e essa narrativa, começando então com a peste dos animais, ali do versículos 1 até o 7, a quinta praga, né? E aí Moisés então vai ao faraó com a mensagem de Deus e fala, né? Deixa meu povo ir para que me adore. Então ele adverte ali que se eu tivesse recusa, a mão do Senhor vai trazer uma peste horrível ali sobre todos os rebanhos dos egípcios nos campos. E aí o Senhor estabelece um prazo e faz uma separação explícita. Nenhum animal pertencente aos israelitas morreria. E aí então tem um cumprimento no dia seguinte, então todos os rebanhos dos egípcios morrem, mas os rebanhos de Israel não morrem num só animal. E então o faraó mandou até investigadores ali para confirmar esse fato, mas mesmo constatando a proteção de Israel, o coração do faraó permanece irredutível, duro, inflexível, teimoso, obstinado, certo? Vem então a sexta praga, nós estamos falando aqui das úlceras, dos versículos 8 até o 12 ali, e sem aviso prévio ao faraó, então o Senhor ordena a Moisés e Arão que peguem ali punhados de um forno, de uma fornalha. Moisés então lança, né, essa questão dessas cinzas aí para o ar diante do faraó, e a cinza se transforma então em um pó fino ali que causa úlceras, como se fossem feridas purulentas ali em homens e animais por todo o Egito. E aí tem a humilhação também dos magos, em que os magos egípcios não conseguem se manter em pé diante de Moisés por causa das feridas que os atingiram. E pela primeira vez no relato das pragas, o texto enfatiza então que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não os ouviu. Bom, porque o faraó não quis recebê-los, ali no versículo 12, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, há dois fatores aqui que a gente pode dizer, né, porque o faraó ali não quis receber nem ali Moisés, nem seu irmão Arão, é porque talvez ali a primeira questão física, né, a questão das úlceras. Sexta praga, diferente das outras, ela começou sem aviso prévio, lembremos isso no versículo 8. Moisés e Arão jogaram as cinzas para o ar e imediatamente então feridas purulentas brotaram ali nos homens e nos animais. No versículo 11 diz que os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dessas úlceras. Então, se nem os conselheiros espirituais do faraó conseguiam ficar de pé ou entrar na corte por estarem ali ritualmente impuros ou fisicamente incapacitados, o próprio palácio, então, todo entrou num colapso ali, vamos dizer, sanitário, moral, né? E não havia clima nem condição aí física para uma audiência real com o faraó. Essa é a primeira hipótese. A segunda é de que é a primeira vez na narrativa que o texto diz textualmente que o Senhor endureceu o coração de faraó. Nas pragas anteriores, gente, o que a gente tinha é o seguinte, que faraó se endureceu, ou que faraó endureceu o próprio coração, é mais ou menos assim a informação. Então, o julgamento divino aqui atinge um novo patamar. A partir daqui, a recusa do faraó em ouvir ali passa a ser uma consequência do juízo, do endurecimento que Deus operou nele, certo? E olha só que interessante, ali no versículo 8, quando ele fala assim, tirem um punhado de cinza de um forno, de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Então o que acontece? O forno, a fornalha mencionada aqui para essa questão dessa praga das úlceras, é esse forno de queimar tijolos de cerâmica, gente. O mesmo instrumento ali, então, que simbolizava a escravidão, a opressão ali dos israelitas, né, o suor deles que tinham que preparar os tijolos, foi usado aqui por Moisés como a fonte do pó que agora se volta para os opressores. Então, o que era símbolo de dor para Israel, agora vira um instrumento de justiça contra esse Egito opressor.
continuando agora dos versículos 13 até o 35, dando seguimento aqui para nós, né? Nós vamos caminhando aqui para a gente poder pensar, essa é a última parte, a sétima praga, que é a chuva de pedra e de granizo. Então o que acontece? Deus envia Moisés então logo cedo com uma mensagem contundente, que dessa vez enviaria a pior das pragas para que o faraó soubesse que não há ninguém como o Senhor em toda a terra. Então Deus explica que já podia inclusive ter riscado o nome do faraó da terra, mas diz o seguinte no versículo 16: eu o mantive em pé exatamente para você saber, né, o meu poder, para eu mostrar a você o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus adverte que enviará a pior chuva de granizo da história do Egito e aconselha então a se recolherem os animais e os servos que estão no campo. E os oficiais de Faraó, que temeram a palavra do Senhor, gente, recolheram seus servos e rebanhos. E os que desprezaram essa ordem sofreram as consequências. Veja só, esse versículo 20, ele mostra para a gente uma fissura muito clara, aí, um rompimento muito claro ali na liderança egípcia. Por quê? Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Eles viram que essas 5 pragas anteriores aconteceram exatamente como Moisés disse. E pela primeira vez, então, o medo prático da palavra de Deus divide esse governo egípcio. Alguns decidiram desobedecer a postura oficial do faraó para salvar, né, si, seus bens e assim por diante. Então, quando a tempestade cessa, gente, o que acontece é o seguinte: quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e seus conselheiros. Essa palavrinha, né, obstinou-se, obstinado, inflexível, duro e assim por diante, rígido, né? Tudo isso é meio complicado porque isso mostra a fragilidade do quê? De um temor que é baseado apenas no medo do prejuízo e também ou da dor física. Então, quando o perigo imediato passou e aí o que acontece? O céu clareou, né? A conveniência política e o orgulho nacionalista falaram mais alto para esse pessoal. Eles voltaram então para o pecado original dessa obstinação, porque o coração deles não tinha sido mudado, apenas o cenário é que voltou, né, que reverteu ali para uma questão tranquila, e aí a dureza do coração voltou. Bom, Moisés estende então o cajado em direção ao céu, o Senhor envia ali trovões, granizos e raios, e o granizo destrói homens, animais e toda a vegetação do Egito, poupando ali apenas a terra de Gozem, como nós já vimos, onde estavam os israelitas, certo? E aí, então, ele manda chamar Moisés e Arão, e aí confessa, nós estamos fazendo aqui uma reformulação aqui dessa passagem, né? Versículo 27, inclusive ele pede orações para que os trovões e o granizo cessem. Mas, peraí, nesse versículo 27, bateu aí um arrependimento sincero no faraó? Diz ele: desta vez pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo é que somos culpados. E apesar disso parecer uma confissão perfeita, gente, não foi um arrependimento sincero, a gente já sabe disso, né? Foi um remorso de conveniência. Então, aqui tem uma diferença vital entre o arrependimento, né, que lamenta o pecado, e o remorso, que apenas lamenta as consequências do pecado. É verdade, o faraó estava horrorizado, estava perplexo ali diante do terror dos trovões, do fogo que descia do céu e do granizo, destruindo ali a economia do país. Então ele usou essas palavras, né, muito bonitas e tal, mas aí o que acontece? Isso foi uma moeda de troca. Para quê? Para que fazer essa dor parar. Tanto assim é que assim que a chuva passou, a máscara caiu, ele voltou a segurar o povo, né? A não deixar que os israelitas saíssem. Então foi um clamor por alívio, mas não por santidade, infelizmente. E aí o resultado final é que Moisés sai da cidade, estende as mãos ao Senhor e a tempestade para. Contudo, ao ver que a chuva e o granizo e os trovões pararam, o faraó e seus conselheiros voltam a pecar e endurecer seu coração novamente. E por que Moisés precisou apenas sair dos limites da cidade e não ali do estado egípcio todo para orar e fazer cessar a praga, né? Nesse momento, gente, só para vocês entenderem, essa escolha de sair da cidade faz todo o sentido teológico ali e também geopolítico nessa narrativa. Por quê? Deixar o estado egípcio, que é muito mais longe, agora ia mudar completamente o cenário. Vamos ver por quê? Então, por que fora apenas da cidade e não do estado egípcio como um todo, né? Primeira coisa é o seguinte, que o povo ainda estava no Egito, a gente não pode esquecer disso. Moisés não poderia se retirar do estado egípcio porque a missão dele não era uma fuga solitária, só ele e o Arão que vão, entendeu? Ele era o líder da libertação nacional.
Se Moisés e Arão então cruzassem as fronteiras do país para orar no deserto, eles estariam meio que abandonando esse povo de Israel, que continuaria concentrado ali na região de Gozem, que era dentro do Egito. Então a saída desse território precisava ser coletiva, triunfante, definitiva, como nós vamos ver que vai acontecer, né, lá na frente, se Deus quiser, na Páscoa. Então é isso que é importante você perceber isso. Então ele sai da cidade, certo? Ele não sai do estado do Egito, que é muito maior. Ele sai da cidade de Curitiba, não sai, digamos assim, do estado do Paraná, para a gente ter uma ideia, tá bom? E depois é o seguinte, que essa proximidade, sair só fora da cidade, ela demonstra também um confronto que existia ali direto, mantinha esse confronto. Por quê? Se Moisés saísse do país para orar, do país, o impacto imediato da resposta divina ele vai se perdendo. Ao sair apenas dos portões da cidade, o que acontece? O faraó podia monitorar. Por quê? Porque a intercessão e o cessar da praga precisavam acontecer, olha, aos olhos da corte, aos olhos do faraó. O faraó soube exatamente quando Moisés ali saiu e viu que no instante em que ele estendeu as mãos fora da cidade, os trovões ali, o granizo cessaram e a chuva parou. Nós vemos isso no versículo 33. E também porque o diálogo continuava centralizado, isso continua o processo ainda, né, de trabalho ali, de situação de libertação, continua centralizado. Então assim que o granito para, o faraó peca novamente no palácio, e Moisés já estava ali por perto para a próxima instrução de Deus, mantendo então essa pressão espiritual sobre a capital. Então nesse caso, né, para a gente ter uma ideia, possivelmente ali a capital seja Pi-Ramsés, né, que a gente já viu, o Moisés e o Arão saíram da cidade puramente como um ato de autoridade e de sinalização, para caminhar, digamos assim, invulnerável pelo julgamento e também para provar para Faraó, de forma matemática, de forma visual, que o controle do tempo estava nas mãos de Deus de Israel no exato momento em que fosse intercedido ali em campo aberto. E também, ao caminhar até o limite da cidade, Moisés demonstrava que o Deus de Israel governava dentro do próprio Egito, né, ali da capital, aquela coisa toda. Então ele não precisava fugir ali para uma zona neutra internacional ali para respeitar ou qualquer outra coisa, ou para ser ouvido. O Senhor responde ali mesmo, no quintal praticamente ali de Faraó, lindeiro ali, né, no quintal lindeiro de Faraó, provando então que essa soberania divina não respeitava as fronteiras do império, não tinha limites, porque isso é Deus agindo. Então nesse sentido, sair da cidade foi um ato de separação espiritual e uma demonstração de poder visual para a corte. Sair do estado egípcio seria uma retirada precoce, desfazendo a tensão necessária para que as pragas cumprissem então o seu propósito no final, que seria de julgar a nação aí opressora por completo. Então, nesse caso é importante a gente perceber que essas questões são importantes. Outra coisa também, nessa última parte, ali nos versículos 31 e 32, a soberania de Deus no tempo, né? O texto menciona então que o linho e a cevada foram destruídos porque já estavam maduros, mas o trigo e o centeio não, porque eles estavam ali por serem tardios, ainda estavam, né, crescendo e tal. Então esse detalhe aí, que vamos dizer assim, agrícola, ele marca ali essa questão, situa ali entre essa questão de praga, exatamente ali entre o fim de janeiro e início de fevereiro. Mas mais do que isso, mostra o equilíbrio do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus destruiu o suprimento imediato, a cevada e o linho, mas deixou o trigo, ainda dando para o Egito uma chance de arrependimento para se alimentar aí no futuro, antes de enviar essa praga dos gafanhotos ali, que a gente vai ver depois, no capítulo seguinte, Deus queira, né? E essa questão toda para a gente pensar. Então olha só como Deus, né, mantém essas questões, mas sempre tentando ali, né, dar uma possibilidade de arrependimento, para que o pessoal do Egito ali possa, né, voltar atrás e tal, mas isso a gente vai ver se vai acontecer ou não ainda, não perca a cena nos próximos capítulos. E com relação a essas pragas, elas são objeções aos deuses do Egito, gente? Cada praga era um julgamento direto e uma desmistificação desse panteão egípcio, como o próprio Deus afirma ali em Êxodo 12, que nós vamos ler ainda, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, só para você ter uma ideia aqui do confronto que isso representava, por exemplo, com a quinta praga que nós estamos falando desse capítulo, né, ali a peste nos animais, o que acontece? O elemento atingido, então, o que era? Gados, cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, e aí os deuses egípcios são esses aqui, Deus Apis, o deus touro da fertilidade e da força, Hathor, que é a deusa com cabeça de vaca, que era símbolo ali do amor e de proteção, e ver o gado morrendo provava então que esses deuses não podiam proteger a si mesmos.
Depois temos a sexta praga, que é das úlceras, vai atacar a pele humana, a saúde, a pureza ritual dos magos ali. E aí nós temos que lembrar a questão da deusa deles, a deusa Ísis, que é a deusa da cura, da magia. Também o Imhotep, que é o deus da medicina. E essa cinza dos fornos, como a gente já viu, fornos de tijolos, né? Onde os escravos sofriam, virou então maldição na pele dos egípcios. E a sétima praga, então, que é a chuva de pedra e de fogo, né, o granizo, aquela coisa toda que atinge o céu, o clima, a agricultura, aqui no caso o linho e a cevada, diz respeito ali à deusa Nut, deusa do céu, a deusa Íris, deusa da água e da chuva, e também a deusa da colheita e da fertilidade agrícola, que era o deus Min. O fogo e o granizo rasgando o céu mostram que quem governa a atmosfera toda é o Senhor nosso Deus e não as divindades cósmicas ali do Egito criadas ali pelo próprio homem, né? Então o versículo aqui 16 mostra então também que a oposição do faraó serve inclusive para a manifestação da glória e do nome de Deus na história. Já estamos caminhando aqui para essas observações teológicas. E o versículo 20 então diz uma dinâmica interessante, que aqueles que acolheram a palavra do Senhor com temor, agiram de forma prática. Eles recolheram então os seus rebanhos e foram poupados do juízo do granizo. Bom, esse aqui é o finalizando então a questão do desafio pessoal para nós hoje, baseado em Êxodo 9, é que cada um de nós examine a sinceridade do nosso próprio coração diante de Deus. Por quê? Para que a gente ore, para não desenvolver essa espiritualidade de conveniência que é marcada ali por clamores, né, que buscam apenas ali um alívio, um alívio, digamos, imediato das dores, ou livramento de prejuízos passageiros, temporais. O que acontece é que nós precisamos pedir ao Senhor a graça de um quebrantamento genuíno em nós, que gera uma obediência, mas uma obediência contínua, e um temor prático mesmo à sua palavra, e não assim aquele remorso passageiro que faz com que a gente volte a endurecer nosso coração assim que a tempestade cessa e que o cenário clareia. Então, quando está tudo bem, com Deus está bem. Agora, quando tudo está mal, com Deus também. Então não podemos deixar de esquecer isso, por quê? Porque tanto na alegria quanto na dificuldade, nós sabemos que o nosso Deus está conosco e a gente não pode barganhar com essas questões, né? Se aproximar dele mais quando as coisas estão difíceis, né? Se afastar dele quando as coisas estão boas, esquecendo, fazendo na questão do que a gente fala dessa questão dessa espiritualidade de conveniência. Amém? Então eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Um grande abraço e até o próximo café. Café com Jesus. Valeu!